da aula de hoje. Eu quero ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Estes, pois, escute bem, está começando já definindo bem, né? São estes, não aqueles, cuidado. São estes. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te. Visando o quê? A fim de que os cumprisses na terra que estás passando para possuires, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolongue os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Amém. Sente-se, por favor, e ouça por um instante essa breve meditação na palavra do Senhor. Meus irmãos, todos nós já tivemos a primeira aula desta série de lições desse 4º trimestre, lições relacionadas aos 10 mandamentos, que são da parte de Deus princípios éticos e morais, imutáveis, visando, objetivando, gerar, produzir, no povo de Deus especialmente, relacionamentos sociais saudáveis, curados, para que tenhamos uma vida abençoada. Obviamente, é um relacionamento primeiramente vertical, com o próprio Deus. E, posteriormente, um relacionamento na horizontal, uns com os outros. É assim que nós temos lá no Êxodo capítulo 20, aquilo que os entendidos chamam de as 10 palavras. E nós tivemos a introdução desse semestre, ou desse trimestre, com o nosso bispo no domingo antepassado. Ele apresentou a ideia geral. Muito apropriadamente ele disse aqui que o Senhor Deus, por ter libertado o povo de Israel, ter redimido o povo de Israel, constituído esse povo como seu povo, ele tem então o direito e a prerrogativa de exercer senhoria e domínio sobre esse povo. É o povo do Senhor. E é por isso que, antes de iniciar a exposição dos 10 mandamentos, Deus chama a atenção de Israel, dizendo que Deus os tirara da terra do Egito, tornara-se então o seu Deus exclusivo, mas também o povo do Senhor tornou-se a propriedade exclusiva
da parte de Deus. Volte comigo a Êxodo capítulo de número 19, versículos 5 e 6, para a gente verificar isso. Porque às vezes a gente não se dá conta, pelo menos não na medida que deveríamos nos dar conta, de que o que somos fatalmente determinará o que fazemos, ou o que devemos fazer. Não é o que eu faço que me faz ser, é pelo fato de eu ser servo de Deus, filho de Deus, redimido por Deus, que começa então os meus deveres, como nós lemos nesse texto aqui. E o Espírito Santo, através de Moisés, vai dizer o seguinte para aquele povo, já ali no sopé do Monte Sinai, na Cordilheira do Sinai, próximo ao Horebe, dizendo a eles: agora, pois, tendo em vista o que Deus fizera por eles, tirando-os, redimindo-os, fazendo deles o seu povo, e diz assim: agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, ou a minha aliança, então, e só então, olha o que vai dizer aí: sereis a minha propriedade peculiar. Outra versão vai dizer: minha possessão particular, dentre todos os povos, porque minha toda a terra. E o versículo 6 vai dizer: e vós ser-me-eis, ou sereis para mim, um reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus falando a Moisés. Então aqui está a razão de ser dos 10 mandamentos, ou dessa orientação que Deus dá ao seu povo. O povo do Senhor, nós ouvimos a primeira aula aqui, tem privilégios. E o bispo repetiu aqui essa mesma frase na ceia ontem, que não tem privilégios sem responsabilidades. Todo privilégio carrega consigo a mesma proporção de responsabilidades. Entendeu? E às vezes a gente quer e reivindica apenas o bônus, mas nós não queremos o ônus. É a graça, nós cantamos aqui o hino 205. Foi simplesmente a graça e o amor de Deus que resgatou Israel lá do Egito, daquela escravidão. E a escravidão não é necessariamente uma escravidão, uma servidão, não apenas em função de estar a serviço do Império Egípcio, mas escravidão na mente, na mentira, no paganismo, no politeísmo. E agora eles foram trazidos para Deus, para ser o povo de Deus. Isso é graça. Foi iniciativa de Deus, é amor de Deus. Mas agora que são filhos de Deus, começam então as responsabilidades, os deveres. Mas a nova aliança também é assim, pastor? Basta a gente estudar mais atentamente os evangelhos, especialmente, e na primeira aula também o bispo referiu-se a isso aqui, o Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é a constituição do reino. Começa nas 8 qualidades, alguns dizem 9 qualidades das bem-aventuranças, que descreve a saúde psicológica, emocional e espiritual dos filhos do reino. E no capítulo restante do capítulo 5, lá do 13 em diante, vai dizer o que a gente é: vós sois o sal da terra. E em função de ser o que sois, o capítulo 6 vai dizer o modo como vocês
tem que então que agir, tem como comportar. Daí, os mandamentos são princípios são imutáveis. Às vezes a letra do mandamento caduca. Aí Paulo vai dizer, escrevendo nas cartas lá, uma das suas cartas, que nós não servimos a Deus na caducidade da letra. Eu atendo aqui todos os dias, há 21 anos, auxiliando o bispo, e todos os dias tem gente na nossa sala, ou na minha sala, e conversando e querendo entender. Pastor Isaías, e essa semana passada mesmo, confusões, ou pelo menos indagações, eu não diria confusões, indagações com relação a certas porções da Bíblia. As pessoas pegam tudo que está dentro das duas capas da Bíblia e não percebe de pronto, pastor Jonas, de imediato, ou mesmo com uma leitura, um estudo um pouco mais desenvolvido, que de repente não é Deus quem está falando ali. Está na construção da narrativa. E o Espírito Santo de Deus, através daquele autor, daquele incidente, daquele fato, está chamando a atenção dos filhos de Deus, de cada um de nós, para percebermos uma verdade maior. E às vezes a gente não percebe a verdade maior e fica na periferia do texto. Ainda comete o erro de colocar uma verdade maior submissa a uma verdade inferior. Não é? E às vezes, com relação aos mandamentos, por exemplo, Deus bondosamente deu aqui, e nós vamos falar desse mandamento, é o primeiro mandamento, fundamento e base de todos os outros mandamentos. Até os entendidos chamam de leis apodídicas. O que são leis apodídicas? São aquelas leis que são imperativos categóricos, são absolutos de Deus. Ele diz, não farás, não terás outros deuses diante de vós. Mas tem na lei também, nas escrituras, naquilo que é chamado o livro da lei, que vai do Êxodo 20 ao 23, as leis casuais, que não começa necessariamente com esse absoluto, não farás, não terás outros deuses diante de ti. Mas se porventura, aí Deus bondoso e misericordiosamente proveu aqui também a multiplicidade de recursos da sua graça via os sacrifícios, para que o seu povo continuasse aprendendo e vivendo essa relação com Ele. Né? Aí vem Levítico. Toda aquela, inicialmente aparece uma parafernália de ritos e cerimoniais. Eu não preciso repetir todo aquele arcabouço cerimonial, mas eu preciso perceber qual é o princípio da palavra de Deus por trás de cada rito, cada cerimônia, que é válido até hoje para a minha vida. Não é? Jesus cumpriu a lei, cumpriu no sentido de satisfazê-la, porque o fim da lei é Cristo, eu citei aqui no início da ceia, Romanos 10:4, fim, teleios, fim, finalidade, fim objetivo, não é fim de exaustão, que agora a lei não tem mais função nenhuma, ela ainda continua sendo aio. É ela que diagnostica, revela como espelho a nossa pecaminosidade. E a própria lei nos toma pela mão e nos conduz a Cristo Jesus, aquele que cumpriu cabalmente a lei e foi o sacrifício perfeito oferecido uma vez por todas, para que nós fôssemos efetivamente constituídos povo de Deus.
Mas ainda não chegamos lá, como esse povo aqui ainda também não tinha chegado à terra de Canaã. João vai escrever na sua carta, primeira carta, especialmente, capítulo 3, diz assim: agora, sois filhos de Deus. Quer dizer, agora, nesse instante. Não é que sereis amanhã. Não é que de repente, daqui a pouco, se fizer disso, se e tal, deixar de fazer aquilo, vocês poderão tornar-se filhos de Deus. Não, foi agora sois filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haver de ser. Não é? Porque ele ainda, falando de Jesus, não se manifestou. Mas quando ele se manifestar, lá na glorificação final, então seremos semelhantes a ele, porque vê-lo-emos como ele é. Só que entre esse agora e o então final lá na frente, existe aquilo que os gramáticos entendem de o enquanto. É no enquanto que eu preciso da lei. É no enquanto que eu preciso do mandamento, do estatuto. Pois é no enquanto que a maioria se perde. E muitos de nós, e eu me incluo aqui, nascido num lar evangélico, sempre na igreja, lendo e estudando a Bíblia praticamente todos os dias. Ontem mesmo, irmão Wagner, eu me encantei, e quando eu vi, já era quase 23h30 ou 22h30, eu debrucei sobre a vida de José. Aquele que não era do Egito, mas foi levado ao Egito para no Egito salvar o povo de Deus, e mais tarde esse Deus tirar todo o seu povo do Egito. Fantástico. Mas via de regra, nós estamos no programa, no projeto, fomos objetos e alvo dessa ação redentora da parte de Deus. Deus foi lá, nos libertou, nos redimiu, nos libertou de todo esse esquema pagão, dessas filosofias religiosas erradas. Ele nos preserva, mas aí temos dificuldade de assumir os ônus do crescimento espiritual, do desenvolvimento espiritual, né? De avançar. Toda aquela gente, 603 mil varões, 603.550 homens, de 20 a 50 anos, cruzaram o Mar Vermelho. Curioso que só depois do Mar Vermelho a gente encontra o primeiro cântico na Bíblia, que um povo escravizado e cativo não pode cantar, não consegue cantar, louvar, que é o assunto da nossa lição hoje. Passado o Mar Vermelho, o povo cantou o cântico do Êxodo 15. Mas dos 603.550 homens de 20 a 50 anos que saíram do Egito, só 2, pastor Lincoln, o senhor sabe disso melhor do que eu, conseguiu chegar lá. Eu penso até que a terra de Canaã, toda essa descrição, são recursos didático-pedagógicos de Deus, para nos ensinar, para nos conduzir, para entendermos qual é o propósito do Senhor nesses ensinamentos, ou nesses mandamentos, nesses ensinamentos, porque a gente crê, porque a terra de Canaã não é necessariamente assim, em absoluto, pastor Jonas, um tipo do céu, é um tipo da vida cristã. É um tipo da caminhada do crente. E nós vamos nos apossando dia a dia mais dessa natureza. E aí, eu fico observando. Quando eles chegaram em Cades Barneia, era apenas 11 dias de jornada até a chegada final. E eles ficaram por desobedecerem a Deus, por não querer assumir aquilo que eu estou tentando colocar aqui como o ônus da caminhada. Agora que eram povo de Deus, é o povo de Deus, Israel tinha que assumir sua responsabilidade no pacto, na aliança. Eles voltaram atrás do coração, não conseguiram prosseguir e ficaram
38 anos e 10 meses. Vivendo inutilmente naquela região, naquele deserto. Nós não podemos cometer esse mesmo erro. Paulo vai escrever na carta aos Coríntios dizendo que, aliás, na carta aos Romanos 15:4, que tudo que anteriormente foi ensino para o nosso, escrito melhor, para o nosso ensino foi escrito. Para que olha aí, uma versão diz perseverança, outra vai dizer pela paciência das Escrituras, tenhamos esperança. Agora, às vezes, ensinar não é brincadeira. Não é? Eu já disse aqui, os irmãos já me ouviram dizendo, muitos de nós, quando subimos à casa do Senhor, por N razões que eu já estou prolongando demais aqui desses prolegômenos, que eu não quero elencar aqui, a gente não traz o cérebro. De um tempo para cá, as nossas reuniões foi tomando uma conotação muito mais de eventos para entretenimento e distração do que necessariamente para instrução e entendimento. Ora, então, de alguma forma, fica difícil cumprir o que a gente assumisse aqui, ouve Israel. Tudo começa com esse mandamento, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o povo de Deus é o povo da palavra. Deus está falando, e nós vamos estudar na próxima lição. Não tente me representar. Não faça imagem para mim. Não tente me circunscrever, nem em coisa, nem em lugares. Não tente fazer uma imagem para mim. Esse é o mandamento, pastor Henrique, mais reiterado e repetido na Bíblia. Que Deus quer dizer, eu quero que vocês percebam a minha presença. Está aí na lição de hoje. E que a minha relação com vocês, e Moisés vai dizer, aqui em Deuteronômio, quando vocês viram lá a glória do Senhor descendo sobre o monte, vocês não viram imagem nenhuma, não viram coisa nenhuma, vocês só viram a voz. A voz. E a gente às vezes não ouve mais a voz. Então a gente é o povo do livro. A aliança foi colocada no texto, escrita. Deus ordenou a Moisés, escreve Moisés. Moisés escreveu. E depois ele falou, e nela lerás todos os dias da sua vida. Porque essa é a decisão, ou a iniciativa, ou a determinação, a vontade de Deus. Não tem outra forma. Ah, pastor, mas aqui no Pentateuco tem muitos ritos e cerimônias? Tem. Até que, mas mesmo aqui, a ênfase é o quê? Era para estudar a Bíblia diariamente, diligentemente, pessoalmente e aplicá-la na vida inteligentemente. Porque o diferencial do povo de Deus aqui seria exatamente qual a dimensão, ou quanto esse povo estava relacionado com o livro, a verdade de Deus. As outras religiões, os pagãos, os politeístas, e tinha lá os seus N deuses, deuses para todo gosto, para toda necessidade, para todo momento, e o seu cerimonial. Agora, esse Deus quer se fazer conhecido, quer que o seu povo se envolva com a palavra de Deus. Então, deixa eu caminhar aqui, porque as 3 lições eu vou encerrar em minutos. Nós temos hoje a ideia do primeiro mandamento, que aqui, em Deuteronômio, é uma repetição daquilo que está em Êxodo 20. E nessa repetição, o Espírito de Deus, através de Moisés, também está dando a motivação e a razão, porque a gente deve obedecer. E aqui já fica uma verdade, a meu juízo, uma máxima de toda a revelação de Deus. Não diria que seria uma condição, mas é algo extremamente
esclarecedor, extremamente, eu diria que até fundamental para a caminhada com Jesus. Que Deus nunca impõe nada, Deus expõe sua vontade. Nós não somos a religião da imposição, do controle. Nós somos a religião da proclamação do Evangelho, e o Espírito Santo de Deus, nessa nova dispensação da graça, é o agente que vem para convencer. Chega na sua casa, se abre o Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e veja o sentido do verbo convencer. Convencer é levar alguém a um certo nível de consentimento em relação a algum assunto via o argumento. A religião dos árabes, que é a religião da espada, da imposição. No cristianismo, não. Na fé cristã, não, senhor. Então eu preciso ter essa abertura de alma, de mente. E começa com esse primeiro mandamento, que é a base, é o fundamento de toda a lei, por que não dizer de todas as escrituras, de todos os demais preceitos e mandamentos e juízos instituídos por Deus. E o Senhor falou lá: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, lá da casa da servidão. Portanto, agora, em função do que eu fiz por vós e em vós, não terás outros deuses diante de mim. O que isso implica dizer? Aceitar que o primeiro mandamento exige, escute bem, veneração e adoração exclusiva a Deus. A lição diz aí num dos itens: Deus não reparte a sua glória com outrem. Israel estava vivendo um momento assim, de desgaste. Talvez uma das páginas mais escuras do povo de Deus. É lá no fim do período da judicatura, ou do período dos juízes, o povo estava desviado. Tem 4 vezes lá, pastora Vera, a expressão: naquele tempo não havia comando. O rei tem a ideia de comando, líder, liderança forte. E cada um fazia o que dava na telha. Lá não está na telha, estava no seu coração. E foi uma tragédia. E aquele período terminou com a falência do culto, da adoração no tabernáculo em Siló, sob a administração do sumo sacerdote Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Uma página escura. Aí Deus levanta Samuel. Uma mãe, eu disse aqui já, todas as vezes que Deus quis levantar um grande homem, levantou primeiro uma grande mãe. Ela pediu ao Senhor o filho, chamou-o de Samuel, devolveu-o ao tabernáculo, e a Bíblia diz lá, nos primeiros capítulos de Samuel, que Samuel crescia diante do Senhor e servia ao Senhor. Até lá no versículo 23, 24, capítulo 3, vai concluir assim: todo Israel percebeu, entendeu que Samuel estava chamado por profeta do Senhor. Aí Israel perdeu a arca, lá na batalha com Ofni e Finéias, onde eles morreram também. Eli, ao receber a notícia, caiu lá da cadeira e morreu também. Aí Samuel reúne o povo em Mispá e diz assim: olha, confessai os vossos pecados. Eu falei tal, e diz assim: e servi, lá tem uma parte assim, diz assim: e servi a ele só. Veja que eu tentei falar aqui da questão do ônus e o bônus e o ônus. Tem muita gente, pastor Isaías, desejando o Ebenezer, mas não quer caminhar até chegar ao Ebenezer. Não quer fazer o que vem antes de 1 Samuel 7,12. Não basta só você declarar e dizer essa coisa assim, não declara aí, confessa. Não é só isso não, meu irmão. Por isso que aqui no texto lido, quando o Senhor falou da lei, que essas palavras estejam primeiramente aonde? No seu coração. Depois você pode até botá-la como terceira lá na sua casa, e você botar aí no filactério e tal, e dar um jeito de decorá-la, memorizá-la. Mas se ela não tiver no seu coração, pouco adiantará o rito
Tem gente imaginando que a Bíblia é um livro de mantra. Tem certo versículo que a gente repetir assim, de revestrez, agora eu senti o arrepio, agora vai dar certo. Não tem isso não, meu irmão. Na fé cristã não tem isso não. Na fé cristã precisa de entendimento, de comprometimento. Está entendendo? Bom, isso implica dizer que Deus está exigindo aqui exclusividade. Um outro período muito triste, vocês conhecem, os senhores conhecem, é o período de Elias e Eliseu. 9º século antes de Cristo nascer. Acabe e Jezabel, especialmente no reino do norte, com capital em Samaria, tinha feito um absurdo. Mas curiosamente, junto com aqueles pecados, pastor Jonas, instituiu uma religião de falácia. Tinha 400 profetas de aluguéis. Quando Jezabel queria matar, ela conseguia até marcar um jejum, que é mais fácil matar em nome de Deus. Pastor Isaías, eu não tenho resposta para todas as coisas e nem quero tê-las. Mas sempre está na minha cabeça inculcando aqui. E um dia, certamente, eu terei uma iluminação melhor e maior. Que o primeiro homicídio do mundo, Caim saiu do culto para matar Abel. De lá para cá, a religião é quem mais mata. Os dois foram oferecer holocausto, sacrifício ao Senhor. Deus até avisou o meliante do Caim, pastor. Ele falou assim: olha, rapaz, por que você deixou a tristeza tomar conta de você? Seu coração não está legal. E se o seu coração não estiver bom, não adianta esse rito que você veio apresentar aqui. A Bíblia diz que Deus olhou para Abel e a sua oferta. E hoje a gente imagina que Deus está mais interessado no que eu faço do que daquilo que eu sou. Não é não, a lei existe para me fazer ser. E depois de eu ser, eu posso, na graça do Senhor, fazer o que a lei pede. Ao ponto de alguém dizer, e eu preciso concordar com ele, de que o homem sem Deus, sem regeneração, não respeita lei nenhuma. E o homem novo, e o nascido de novo, não precisa de lei nenhuma, que o Espírito Santo já controla o seu coração. Sua natureza está submissa ao senhorio de Cristo Jesus. Eu vou repetir. O homem sem Deus não respeita lei nenhuma. Se fosse assim, o mundo seria uma maravilha, porque nós estamos cheios de leis, né? Códigos e tudo, e constituições, e leis boas. Tal qual Paulo falou lá da lei. A lei é santa, justa e boa. O problema não é com a lei, o problema é com a gente. A lei não foi dada para me capacitar a vencer o pecado. A lei foi dada para revelar o pecado. Nenhum homem sem Deus consegue obedecer lei nenhuma. Mas o homem regenerado não precisa de lei nenhuma, porque o Espírito Santo de Deus já o convenceu. Gente, eu vou encerrar dizendo o seguinte. A essência do primeiro mandamento é que eu e você mantenhamos o foco da vida cristã exclusivamente em Deus e busquemos conhecê-lo. Você sabia? Isso me encanta. E eu às vezes fico horas a fio, assentado lá na minha escrivaninha, na minha biblioteca, no meu... estudando um texto que eu já li tantas vezes. Porque aquilo vai abrindo um horizonte, vai enchendo a minha alma, a gente compreende o mundo e todas as coisas da vida a partir de Deus. Foi por isso que Deus reclamou tantas vezes. Isaías capítulo 1, Deus falou assim: Israel não me conhece. O boi conhece o seu dono e o jumento o caminho da sua manjedoura, mas Israel não me conhece. Oxalá Israel me conhecesse. Osés, que era do mesmo período histórico de Isaías, chegou a dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento.
capítulo 4, versículo 9, parece até que era uma questão contemporânea. Tinha que ser, porque a palavra de Deus falou assim, ó, tal povo, tal sacerdote. Não tem um amasso aí? Todo povo merece o governo que tem. Ele está lá em Oséias 4 e 9, tal povo, tal sacerdote. Só que nos versículos e no contexto, Deus está dizendo que a culpa é do sacerdote, por não ter ensinado o que está determinado aqui em Deuteronômio capítulo 6. Então, qual é a essência do primeiro mandamento? Ouve, até é o Shema dos judeus, o credo resumido dos judeus, fácil de memorizar. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Olha esse pronome possessivo, ele já é nosso, porque nós somos dele. Os outros são dos outros lá, mas o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. De um tempo para cá, mesmo o cristianismo, aí eu não estou me referindo a denominações evangélicas, estou tratando aqui do cristianismo como um todo. Está sendo usado para N questões. Tem reunião que Jesus fica tão pequeno, porque o apulpo não é unicamente mais para ele. Entendeu? O pastor Henrique citou lá, o caso de Caná. João registra aquele incidente de Caná, ou aquele acontecimento de Caná, e diz assim, parece querendo deixar entendido que os discípulos já estavam lá por acaso, mas há uma distinção sim, mas Jesus foi convidado. Jesus foi convidado. Segundo, penúltimo eu encerro. Esse mandamento exige, nesse conhecimento de Deus, que eu e você, como povo redimido, povo do Senhor, nós defendamos, assumamos um compromisso com a singularidade absoluta de Deus. Escute bem, vocês já me ouviram falar aqui, vou só repetir. De um tempo para cá, nós nos contentamos com uma ideia, pastor Edmilson, e pregações e ministrações. É claro que foi um processo, pastor Lincoln, penso que do próprio sistema do mal, que depois de tantos anos negar a existência de Deus, o fato de o Jesus de Nazaré, aquele homem do primeiro século, ser o verbo encarnado, Deus entre nós, o Emanuel, aí, não podendo mais certamente negá-lo, historicamente falando, trouxeram-no e categorizaram-no como um dos grandes da história da humanidade. Jesus não é simplesmente o Cristo da Bíblia, não é simplesmente mais um. Se ele não for único para você, ele não é o Cristo da Bíblia. Jesus não pode ser trazido por essas igrejas novas, e até, me perdoe a franqueza, até algumas chamadas de neopentecostais, que falam muito do Jesus curador, do Jesus milagreiro, mas não tem um ensino aprofundado de Jesus o Cristo, o verbo de Deus, que é aquele que fez revelado o Deus da Bíblia. E aí, sem conhecimento de Deus, o povo se corrompe. Tem muita religião, muita liturgia, muito cerimonial, e pouco conhecimento de Deus. Entendeu? Religiões como aqui, nesse período de Israel. Deuses para todo gosto, e religiões, e casas abertas, e templos funcionando para todo gosto. Mas Deus está dizendo assim, Israel, vocês só podem obedecer, só conseguirão obedecer esse mandamento quando vocês se comprometerem em defender e viver a singularidade absoluta de Deus. Eu quero pedir ao Espírito Santo aqui esta noite, que abra os seus olhos e abra os meus olhos, e que desça nos porões do meu ser e do seu ser, do nosso coração, para que nós contemplemos outra vez Jeová absoluto e eterno na face do menino Jesus de Nazaré.
que nós não tenhamos Jesus como simplesmente mais um grande líder da humanidade, um mentor de uma filosofia religiosa, alguém que veio ensinar como mestre de uma boa ética, uma moralidade. Não, Senhor! Jesus era o próprio Deus encarnado, o Deus entre nós. E Deus já está chamando na revelação, desde o início, para essa questão aqui. Ele está dizendo, eu sou único. Sou singularmente diferente. As outras nações aí são politeístas. Tem N diferentes deuses. Outras são enoteístas, como a religião cananeia. Baal era o deus principal. O enoteísmo diferencia do politeísmo, porque diz que, embora haja muitos deuses, tem um Deus principal. Nós não temos Deus principal, nós temos Deus único. Fiquem de pé todos vocês. Já falei demais. Mas o terceiro item da lição, que tem a ver com o nosso objetivo aqui, isso tudo, pastor Jonas Marques, vai exigir de nós uma adoração exclusiva. Não tem como celebrar e adorar esse Deus mais alguma coisa. Eu estava falando e depois deixei para esse momento aqui o caso de Elias lá no 9º século. E sabe, às vezes a gente não percebe. Fique de pé uns 3 minutos, que eu já estou uns 45 aqui. O perigo da religião da conveniência, da teologia dos favores, da crença dos interesses. Sabe por que a idolatria entrou em Israel? Que é lição de domingo que vem. E às vezes a gente adora o Deus da Bíblia com um conceito errado. Não precisa de ter imagem para ser idólatra. Porque não é o ídolo que faz a idolatria, é a idolatria que possibilita a existência do ídolo. Antes da idolatria tem a idolatrização. E às vezes eu me torno idólatra, imaginando, pastor, eu estou adorando o Deus da Bíblia com um conceito errado. Falando dele o que ele não é. E o que a Bíblia, por isso que falou assim, olha, você tem que saber que eu sou o verdadeiro Deus. Gente, foque nisso. Põe isso como foco, ênfase principal na vossa vida religiosa. Aí a teologia da conveniência, a teologia do interesse, o culto da satisfação. Baal era adorado como Deus da fertilidade. Lá tinha a planície de Esdrelon, de Israel. Numa economia agropastoril, onde a riqueza, pastor Jonas, era tirada da terra, da criação do gado ovino especialmente, e da plantação de cevada e trigo, era fácil ele dizer assim, não, agora a gente precisa adorar um Deus que nos ajude a encher o celeiro. Não é essa a teologia de um tempo para cá? O Deus utilitário, o Deus manipulado, o Deus serviçal, o Jesus de avental, que vem para nossas reuniões com a bandeja na mão para servir meliantes. O sujeito entra na igreja, em determinados cultos, aqui na Assembleia de Deus de Campinas, não. Saindo da casa da amante. E ele chega aqui, alguém ainda fala, eis meu servo que eu te levanto, o Senhor é poderoso, eu vou te dar vitória. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Olha aqui, Deus está chamando esse povo de o meu povo, porque Deus foi lá e resgatou. E agora tem um compromisso. Mas a teologia da conveniência fez, não, então vamos. Baal e Jezabel conseguiram jeitosamente instituir o culto a Baal, porque era conveniente, que adorando Baal eles imaginavam que colhiam mais. Está vendo o interesse? A teologia do interesse. Até que o Elias azedou o capim no bucho. Não, ele não azedou o capim no bucho. Ele foi chamado por Deus e falou assim, manda reunir o povo lá no Carmelo. Vou confrontar Baal, Acabe os seus deuses lá. Eram 850, 400 de Azera, o poste ídolo, e 450 de Baal. Ele falou assim, escolhei hoje a quem sirvais. Porque Deus prefere mais tolerar pecador honesto do que religioso mascarado. Vou repetir.
Deus prefere muito mais tratar e tolerar pecador honesto do que religioso mascarado. Escolhei hoje a quem servais. Se é Baal o vosso Deus, então sirva-o. Agora não misture, porque a adoração a Deus tem que ser exclusiva. Se não for exclusiva, não é mais para Ele.